Shabbat Shalom, boa tarde. Estamos no dia 26 de Tishrei do ano 5786, a contar da criação. É o dia 18 de outubro do ano de 2025, pelo calendário civil, que é o calendário comum da Era Comum. Estamos no sagrado dia do Shabat, o sétimo dia da semana, com o início do novo ciclo dos estudos de Torá, 5.786, né? Iniciamos o primeiro livro dos 5 livros da Torá, e o primeiro livro, conhecido popularmente como Gênesis, né? No hebraico é Bereshit, e a sua tradução literal é no princípio, né? Então, nós estamos no capítulo 1 e vamos até o capítulo 6, verso 8 de Bereshit, Gênesis, no princípio. Iniciando esse ciclo, nós temos aí nesse começo 146 versículos que vamos concluir no dia de hoje, apesar que o assunto de Bereshit, a primeira porção desse ciclo, contém realmente um conteúdo muito vasto, muito intenso, e realmente são necessários vários dias, meses e anos para poder estudar o que realmente Bereshit tem para transmitir de conhecimento. Iniciamos nessa semana a respeito de Bereshit com a visão do nosso Rebbe Menachem Mendel. Então nós vamos dar mais uma olhada sobre isso daí, para vermos a questão dessa visão do nosso Rebbe sobre os dias da criação. Vamos falar alguma coisa sobre o pecado do Jardim do Éden, e também o início de Bereshit traz muitas perguntas, e muitas vezes as pessoas elas começam a fazer pergunta, muitas vezes sem pé sem cabeça, muitas vezes movidas pela curiosidade, não para conhecimento, aprendizado, etc. e tal, mas por curiosidades, etc. Na realidade, eu gosto muito, sem sombra de dúvida, de transmitir os ensinamentos a partir da visão do nosso Rebbe Menachem Mendel, porque o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele pega a Torá e ele traz exatamente para os dias em que a mensagem é transmitida. Ou seja, a visão do Rebbe nos dias ou nas décadas de 50 até 80, por exemplo, ou 90, não são coisas ultrapassadas. Mas na realidade ele traz uma visão dos comentários da Torá na realidade do ser humano, no seu dia a dia. Há o conhecimento para aplicabilidade através da obediência realmente da questão da Torá. Então muitas vezes as pessoas elas ficam limitadas muitas vezes na leitura, ou muitas vezes ficam limitadas numa visão distorcida da própria Kabbalah. Por exemplo, um tema que realmente toda vez que inicia Bereshit, as pessoas vivem perguntando, e a tal de li-ti, porque segundo a orientação rabínica Chabad, esse nome não é para ser ventilado, não é para ser dito de forma literal por extenso. Então quando se faz menção a alguma coisa, ou fala ali, ponto final, ou li-ti, então essa questão, quem é essa personagem, companhia limitada, as pessoas ficam movidas pela curiosidade. Então há muitos temas dentro de Bereshit que cabe exatamente trazendo uma curiosidade, mas a curiosidade nesse sentido, ela acaba sendo negativa. E por isso, amanhã, primeiro dia da semana, nós vamos trazer aqui em A Tarde com a Torá esse tema, li-ti.
para podermos falar, ok, sobre esse tema. Então amanhã às 14 horas nós estaremos falando sobre essa questão em si. O que nós queremos dizer com isso é o seguinte: nós precisamos seguir a orientação rabínica, a orientação do nosso Rebbe Menachem Mendel, que é o líder máximo da nossa geração, ok? Então nós precisamos seguir as suas orientações, a orientação dos nossos mestres, entendeu? E muitas vezes a curiosidade, ela leva o ser humano para caminhos tortuosos, caminhos obscuros, caminhos em que as pessoas elas começam a mexer com forças negativas destrutivas. E isso pode trazer muitos danos, tanto no campo espiritual, como no campo físico, como no campo financeiro, como no campo material. Entendeu? Então, por isso, é importante nós estarmos realmente dentro daquilo que os nossos mestres trazem, ok? Então, amanhã às 14 horas, nós estaremos trazendo aqui à tarde com a Torá essa questão do tema, né? Para que haja um esclarecimento melhor sobre isso daí também, ok? Outro detalhe que nós vamos encontrar aí a partir da Parashá de amanhã, né? Que é a Parashá Noach, que tem tudo a ver com os Benei Noach, a Parashá de Noach. Nós vamos trazer aqui, você encontra na Parashá Noach, Hamas. Já ouviu falar de Hamas? Te fez lembrar 7 de outubro de 2023, aquele grupo terrorista que assassinou, estuprou, decapitou bebês, assou bebês em fornos, na frente dos pais e dos irmãos mais velhos. Atos cruéis, né? Que, sem sombra de dúvidas, veio trazer para o mundo uma realidade terrível. Mas aqueles que têm uma lavagem cerebral e tiraram o cérebro no sentido de pensar, refletir, pesar na balança, procurar discernir entre o bem e o mal de forma correta, né? Houve uma lavagem cerebral e colocaram o estrume, né? Nessas mentes lavadas, e aí só sai caca por aí afora vai, onde os idiotas de plantão, por exemplo, né? Eles acabam defendendo o grupo terrorista Hamas e outros tantos que tem por aí afora vai, ok? Então, na Parashá de Noach, nós vamos encontrar Hamas. Aí você vai ter a raiz de Hamas dentro desse aspecto, dentro de Bereshit, ok? Então, amados, né? Temos de fato, sim, muitas coisas para aprendermos, mas não temos condições e nem podemos dar um passo mais largo do que as pernas. Então é tudo dentro do nosso passo a passo, dentro do nosso compasso, ok? Toda pessoa que ela come demais, ela acaba passando mal. Às vezes chega até, né, vomitar, né, porque comeu demais, ok? E a glutonaria, ela é um pecado. E isso também se aplica dentro do conhecimento, da sabedoria, do estudo, ok? Então nós temos que ir, de fato, passo a passo no nosso compasso. Então, o que a gente sempre fala aqui, ó, vamos no nosso arroz com feijão, que nós vamos longe, sem sombra de dúvidas. Então, por isso, né, sem sombra de dúvidas, cuidado com aquilo que nós temos pela frente, né? Bereshit, ela desperta muita curiosidade e 99,9% da curiosidade ela leva para caminhos obscuros. É uma realidade, né? Ainda mais quando começa a entrar naquele campo, né? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Aí, meu filho, a pessoa não está com vontade de conhecer a verdade, não. Ela só quer, entre aspas, matar a curiosidade do seu ego, né? E o ego é egocentrismo, né? Então, amados, retornando aqui para a visão do nosso Rebbe Menachem Mendel, para concluirmos, né?
a questão dos dias da criação, né? No shiur passado vimos aí o primeiro dia haja luz, o segundo dia a separação das águas, né? E o terceiro dia até o sétimo ficou para que nós falássemos hoje. Então, na visão do nosso Rebbe Menachem Mendel, o terceiro dia, terra e plantas, né? O significa crescimento espiritual, que está em Bereshit, capítulo 1, versos 11 e 12. A terra produz vegetação, crescimento, vida e fruto. O que significa isso na alma do ser humano? Representa o momento em que a espiritualidade começa a dar frutos concretos, ou seja, boas ações, mitzvot, obediência aos preceitos, mandamentos de Hashem. Leva também sobre a questão de caridade, estudo e atos de bondade, atos de justiça. O fato de Deus dizer que era bom 2 vezes no terceiro dia da semana, ensina que o crescimento espiritual deve ser bom para o céu e bom para o homem, o terreno, o terroso, né? Unir o espiritual e o social. A terra fértil é a fé simples de cada um. Quando regada com a Torá e mitzvot, ela floresce em boas ações. Likutei Sihot, volume 3 do nosso Rebbe Menachem Mendel. Ou seja, então, a terra e plantas, né? Nessa visão do nosso Rebbe, vem confirmar aquilo que a gente sempre vem dizendo, né? É muito bom pegar realmente os ensinamentos do Rebbe para que nós possamos refletir. Muitas vezes você fica preso na técnica e na letra do escrito da Torá e não compreende o sentido espiritual, real e verdadeiro para nós e para o nosso dia a dia. E o Rebbe, ele com a sua sabedoria maravilhosa, né, acima de toda e qualquer normalidade, ele traz exatamente essa questão. Então, terra e plantas está conectado com crescimento espiritual, certo? Então, por isso, 2 vezes nesta passagem, Deus fala que era bom, né? Então, isso significa bom para o céu, quer dizer, os nossos atos aqui na terra, elas repercutem, elas refletem no céu. Por isso, tudo aquilo que nós fazemos, falamos em Companhia Limitada, ela tem realmente uma repercussão que sai do nosso mundo inferior, o mais inferior de todos os mundos, percorre toda a dimensão do universo e vai até as regiões celestiais em Hashem, no trono de Hashem. E isso daí é que nem um ribombar. Conforme ele bate lá, ele vem de retorno a este mundo aqui. Então, se nós agimos de forma negativa, vai repercutir de forma negativa e vai retornar para o nosso mundo de forma negativa. Então, por isso, nós precisamos ter essa consciência, né? Então, a terra fértil é a fé simples. Quando regada com a Torá e mitzvot, ela floresce em boas ações, ok? No dia 4, ou 4º dia, Sol e Lua, significa equilíbrio e liderança. 14 a 18 de Bereshit 1. O Sol e a Lua regem o tempo, dia e noite. Na alma, simboliza o equilíbrio entre razão e emoção. Ou seja, mente e coração, né? Razão e emoção, que traz firmeza e humildade. O sol representa a luz direta, que é a Torá. Por isso Moshe, ele foi comparado que realmente seu rosto brilhava como o sol. A lua é a luz refletida do sol, né? É a fé e o serviço humilde, que é personalizado na pessoa de Yehoshua, Josué. O Rebbe explica que a diminuição da lua, segundo o Midrash, quando a lua foi reduzida, representa o papel do povo judeu. Iluminar o mundo com luz refletida, mesmo na escuridão do exílio, né? Ou seja, a
a Galute, o exílio judaico, tanto na época da Babilônia, o primeiro exílio, como agora, na nossa era comum, no ano 69 da nossa era comum, pelas legiões romanas, né, que assassinaram mais de 1 milhão de judeus em Jerusalém, e aí o povo judeu foi espalhado pelos 4 cantos do mundo, né? Então, mesmo na escuridão do exílio, o povo judeu, para onde foi, ele foi para ser uma luz, para iluminar o mundo, a luz refletida, entendeu? Então, dentro desse aspecto, aparentemente, o que parecia de fato uma desgraça para o povo judeu, com o exílio romano, o exílio da Galute, né? O exílio atual, certo? Foi bênção para as nações. Por quê? Porque aonde o povo judeu, onde os judeus foram bem aceitos, as nações foram abençoadas e prosperaram. Aonde foi rejeitado, perseguido e companhia limitada, realmente estas nações sempre viveram no inferno. Essa que é a realidade. Mas mesmo assim, ainda entre as nações, sempre houve pessoas, grupos, comunidades que abraçaram com amor realmente os judeus. Isso tornou-se bênção para os tais e etc e tal. E hoje nós vemos esse reflexo, ou seja, qualquer perguntinha sobre judaísmo na internet, aparece milhares e milhares de páginas. E hoje, através de vários rabinos, principalmente Rabad nos quadrantes do mundo, né, levando as 7 leis de Noah, mas as nações estão abraçando cada vez mais as 7 leis de Noé, que vamos começar a ver a partir de amanhã. E dentro desse aspecto, nós estamos vendo aí que estamos andando ombro a ombro com o povo judeu para servir o mesmo Deus, que é um e único, indivisível e incorpóreo. Aquele que não nasceu, não morreu, nem ressuscitou. Ele é o que ele é. O grande eu sou, né? Então, é esse daí. O segredo do povo judeu é a luz da lua, pequena, mas constante e nunca se apaga. Registrado em Sefer Hassichot 5752, um dos discursos de ensinamento do nosso Rebbe. Ou seja, a luz do povo judeu, ela nunca se apaga, mesmo na intensa escuridão da Galut, o exílio. O 5º dia, peixes e aves, significa o movimento da alma. Bereshit capítulo 1, verso 20. A vida começa a se mover. Peixes nadam nas profundezas, aves voam nos céus. Na alma significa o movimento duplo do serviço espiritual. Nesse movimento duplo do nosso serviço a Hashem, peixe significa ligação interior, silenciosa, fé profunda. Aves, elevação, oração, expressão da alma para com Hashem. Mensagem do nosso Rebbe. O judeu precisa das 2 dimensões, a fé interior como peixe nas águas da Torá e expressão elevada, como a ave que canta e sobe em preces. E esta mesma mensagem é que o povo judeu tem levado entre as nações, entre os não-judeus, ou mesmo aqueles que têm ascendência judaica, mas não tem como provar, né? Devido a problemas financeiros, distância, né? Um monte de questões, perguntas, etc. e tal, que acabam levando um longo processo, né? E a gente não pode perder tempo, não podemos perder o tempo. Precisamos cada vez mais realmente procurar transformar este mundo para ser a moradia de Hashem, andando ombro a ombro com o povo judeu dentro desse aspecto aí. Então o serviço completo é unir o silêncio da fé com o canto da oração, né? É o nosso serviço diário que nós não podemos abrir mão de forma alguma. O 6º dia, o homem, a criação do ser humano, o propósito e responsabilidade. Bereshit capítulo 1, versos 26 a 28. O homem é criado à imagem de Deus.
com livre-arbítrio ou livre escolha e consciência. Na alma é a revelação do propósito, usar o mundo como instrumento para o divino, ou seja, elevar o mundo nos aspectos trazendo santidade de Hashem para os aspectos do mundo aí fora, na sua fisicalidade, na sua materialidade. Ou seja, colocando toda a fisicalidade, toda a materialidade que há no mundo a serviço de Hashem. Entendeu? E nesse serviço a Hashem está aí, por exemplo, as questões ofertas, dízimos, doações, contribuições, que são dentro do campo da Tzedakah com as suas ramificações. Você fazendo assim, você está elevando realmente a fisicalidade do mundo. A materialidade é você colocar as coisas a serviço de Hashem, né? Então você tem lá uma casa, né, que pode ser a sua própria casa, para ser uma casa de estudo. Você está usando a materialidade do mundo físico para trazer santidade e elevar o mundo, dissipando as trevas na sua casa, ao redor da sua casa e por aí afora vai. Entendeu? Então é usar a fisicalidade e a materialidade em todos os sentidos a serviço de Hashem. Ok? O Rebbe enfatiza que a expressão façamos o homem mostra uma parceria. Deus inicia a criação, mas o homem deve continuar a sua obra, completando o mundo por meio dos mandamentos e do refinamento da matéria, que é o que acabamos de mencionar. O homem é o sétimo dia em potencial, a ponte entre o mundo físico e o repouso divino. Ou seja, depois de toda a obra da criação, tudo, o homem, o ser humano, foi a última ação criadora de Deus antes do sétimo dia. Entendeu? Então, por isso, o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele diz, o homem é o sétimo dia em potencial. Porque, segundo o nosso Rebbe e os nossos mestres, né, foi na parte da tarde do sexto dia em que Hashem criou o ser humano. E o que nós aprendemos todo sexto dia da semana, a sexta-feira? Todas as semanas, no sexto dia, o povo judeu ao meio-dia começa a se locomover em direção a Shabat. A partir das 3 horas da tarde, já estão mais no campo dos 90% conectados com o Shabat. A partir das 16 horas, já 100% estão conectados com o Shabat. Toda a preparação final, certo? E aí então, 18 minutos, por volta de 18 minutos antes do pôr do sol, as mulheres judias acendem as luzes especiais de Shabat. A partir do momento que se acende as luzes, né, as duas chamas especiais de Shabat, já é Shabat. A partir do momento que toda mulher judia acende as luzes de Shabat, então a partir daquele momento o cumprimento é Shabat Shalom. E a partir daquele momento, mesmo 18 minutos antes do pôr do sol, já se abstém completamente dos 39 serviços proibidos para o judeu no Shabat. Então já vivem 100% o Shabat. Então por isso, né, o nosso Rebbe Menachem Mendel fala que o homem é o sétimo dia em potencial. Entendeu? Ou seja, ele já foi criado na parte da tarde, já para conexão com o Shabat. Vejam bem, né, a dimensão realmente que o nosso Rebbe nos traz com referência ao ser humano. Por isso, a história da humanidade é de 6 milênios e o 7º milênio é Geulah, redenção final com a revelação do justo e o verdadeiro Mashiach. E o 7º dia é o Shabat, que é unidade e revelação divina. Bereshit capítulo 2, versos 1 e 3. Deus cessa de criar e abençoa o dia. Não é que
na linguagem humana, né? Sextou e agora folgou, né? Não, simplesmente não é que Hashem deixou de trabalhar numa linguagem humana, mas sim ele cessou de criar, ou seja, ele deu uma pausa para o sétimo dia, ok? Então, e ele abençoou o sétimo dia. Na alma representa o estado de integração, quando o homem sente que tudo pertence a Deus. Então, mesmo Benei Noah não tendo ao Veiatzvano ordenado a guardar o Shabat, mas o Benei Noah, ele tem um compromisso de amor a Hashem para honrar o Shabat. Então, por isso, quando nós vamos para o Shabat, nós vamos honrar o Shabat. E nós precisamos fazer de tudo para que, durante o período do Shabat, né, um pouco antes do pôr do sol da sexta-feira até o pôr do sol do sábado, nós possamos nos envolver cada vez mais com o estudo da Torá, o estudo das 7 leis de Noah, né, obedecer mandamentos, termos o nosso momento de prece diária, né, a parte da manhã, a parte da tarde, a Havidalá, certo? E algum ato de bondade, de caridade, de amor que você possa praticar durante o dia, faça. Por quê? Porque com os Benei Noah, Deus ele continua fazendo com que o mundo continue existindo, ok? Dentro desse aspecto aí. Então, o Rebbe ensina que o Shabat é uma mostra da redenção futura, a Geulah, quando toda a criação reconhecerá a sua origem divina, né? Ou seja, é interessante nós observarmos essa questão do nosso Rebbe. Por quê? Porque o ser humano, ele precisa descobrir a sua origem divina. Porque quando o homem ele perde a visão que a sua origem é divina, ele só faz caca, só faz besteira. Então por isso que todo ser humano tem em si uma centelha divina. Ele precisa fazer essa centelha divina realmente ser acesa, despertar, fazer com que o amor ele seja fervente, quente, o amor para com Hashem. É a nossa origem ela é divina. Você não caiu de paraquedas aqui. Você não é um João ninguém. Você não é uma besta quadrada. A não ser quando as pessoas se tornam. Aí é outro detalhe, é uma escolha, né? Mas não podemos esquecer, a nossa origem é divina, ok? O Shabat semanal é um vislumbre do Shabat do mundo, ou seja, a era messiânica, com a revelação do justo e verdadeiro Mashiach, quando tudo revelará a luz interior de Deus, diz o nosso Rebbe no seu discurso Sihá de Bereshit 5742, ou seja, né, nos dias de Mashiach, na redenção final, a Geulah, tudo revelará a luz interior de Deus. Ou seja, se nós valorizarmos a nossa origem divina, nós vamos nos preparando cada vez mais para esse momento glorioso. E aí, se a pessoa ela não quer participar desse momento glorioso, pelo seu livre-arbítrio, pela sua livre escolha, né? Não, eu não quero, né? Que nem falamos há poucos instantes, né? Tem pessoas que gostam de se deformar como bestas quadradas, né? Então aí só fala um monte de abobrinha por aí afora, vai, né? E chega ao ponto, né? As bestas quadradas dizerem que é maior do que Moisés, que é maior do que Deus, que não sei que lá, né? Outros, né? Agem de forma tão ignorante que eles falam assim, Deus não está vendo o que eu estou fazendo, Deus não vai me punir, Deus é amor, aí apela, né? Deus é amor, só que de forma negativa, para lhe dar a liberdade dele continuar sendo uma besta quadrada, com a lavagem cerebral que faz com que ele cada vez mais negue
a sua origem divina. Aí você vê, né, as catástrofes que as pessoas humanas se transformam, por aí afora vai. Ou seja, a conclusão do nosso Rebbe, o mundo continua sendo criado. Não parou, não cessou. O Rebbe cita o versículo Ham Hadesh Betuvô Bechol Yom Tamid Maaseh Bereshit. Ele renova em sua bondade a cada dia continuamente o ato da criação, diz o nosso Rebbe. Ou seja, amados, cada dia é um novo dia. Por que você acha que as pessoas usam a expressão um novo dia? A alma divina está falando com ele. A centelha divina está fortalecendo a alma divina, certo? A centelha de Deus na pessoa, para que a alma divina fale a consciência, a mente da pessoa. Um novo dia, mas ela não reflete direito sobre isso. Ou seja, Deus continua criando. É um novo dia. É uma nova oportunidade para você. É uma nova ação de Deus, Criador, nas nossas vidas, para que nós possamos fazer aquilo que é melhor hoje do que não fizemos no dia de ontem. Então, é de fato um ato da criação de Deus continuamente. Portanto, cada dia não é apenas histórico, mas um espelho do trabalho espiritual diário, trazer luz, separar trevas e luz, crescer, equilibrar, mover, assumir propósito e finalmente repousar em harmonia. Aí você vai dormir e aí você vai despertar no dia seguinte para um novo dia, uma nova ação criadora de Deus, de Hashem, neste universo, no nosso mundo. Para que, qual finalidade? Para que você continue entendendo que é o espelho do trabalho espiritual diário. Trazer luz, separar, crescer, equilibrar, mover, assumir propósito e finalmente repousar. De manhã você agradece pela vida que você passou a vivenciar a partir do momento que você abriu seus olhos. Uma nova oportunidade, um novo dia. Quando chega a noite, você vai agradecer a Hashem pela fidelidade dele ter preservado a sua vida, para que você pudesse cumprir a sua missão ali, ok? Ainda dentro desta visão, né, Hassidut, da Kabbalah, do Zohar, a visão cabalística, né, de Arizal, Chabad e outras fontes, né, sobre a criação, né, do ser humano, né, que é a Brit Hadam, é um dos temas mais profundos, né, que nós encontramos em Bereshit e é um dos temas mais profundos dentro da própria Kabbalah, né, porque nela se revela o propósito da criação. Então, nessa questão da criação do ser humano, isso nós queremos trazer para os amados, para poder enfatizar a questão da origem divina, né? Tem muita coisa para se conversar, estudar, comentar sobre Bereshit, mas com a graça de Hashem e com a orientação, né, divina, né, a gente tem aí um plano no sentido de trazer às pessoas um conhecimento mais sobre a sua origem divina, ok? Para fortalecer realmente o nosso dia a dia, ok? Então vejam bem, o propósito, né, sobre a criação do ser humano dentro da visão cabalística, Zohar, Arizal, Chabad e outras fontes. O homem é o microcosmo do universo. Segundo as fontes, né, Zohar, Etz Chaim, Sha'ar Adam Kadmon, Tânia capítulo 2. A Kabbalah ensina que o homem, Adam, né, foi criado como Olam Katan, ou seja, um mundo em miniatura. Ou seja, o mundo todo tornou-se uma miniatura
na forma de homem, para você compreender essa questão. Tudo que existe no universo, dos reinos mineral, vegetal, animal e humano ou espiritual, encontra paralelo dentro da alma humana. Olha o potencial da nossa origem divina. Tudo que existe no universo, dos reinos mineral, vegetal, animal, espiritual, encontra paralelo dentro da alma humana. Faz parte da alma humana. O homem inclui todos os mundos superiores e os mundos inferiores, como fala Zohar Bereshit 47a. O sentido disto é: o ser humano é a ponte entre o físico e o espiritual. A sua missão é unir céu e terra, fazendo o material servir ao divino. Por isso que dentro do aspecto anterior que nós falamos, né, sobre Tzedaká, sobre a questão, a sua casa, seu carro, seus bens estarem a serviço de Hashem. Não significa aquela fé cega, né? O que nós não podemos é ter fé cega, né? O ensinamento, aprendizado é esse. Então a pessoa fala assim, bom, então eu vou pegar todo o meu salário e vou dar na causa de Hashem. Eu vou pegar tudo aquilo que me pertence, o carro, a casa, quem tem, né? Quem tem também fazenda, sítio, companhia limitada, eu vou entregar tudo na obra de Hashem. Não é isto, isto é fé cega. Por isso que, infelizmente, muitos segmentos religiosos aí, eles usam desses atributos, né? E pelo poder da persuasão, faz com que as pessoas abram mão de tudo. E não é, fé cega não é servir a Hashem. Realmente Hashem não quer que você fique na miséria. Lembra daquele ditado popular que diz assim, né? Descobrir um santo para cobrir o outro é trocar 6 por meia dúzia. É a mesma coisa. Não é isto. É agir dentro de um equilíbrio, de harmonia. Ok? Então, o ser humano é a ponte entre o físico e o espiritual. E a sua missão é unir céu e terra, fazendo o material servir a Hashem. Entendeu? Por isso que a Tzedaká, ofertas, dízimos, doações e por aí afora vai, certo? É tudo na questão de dosagem, né? Os 10%, tem pessoas que vão lá, dão 20%, depende daquilo que ele propôs, sem se descobrir. Ou seja, não adianta nada ele contribuir e passar fome. Entendeu? Não tem cabimento um negócio desse. Essa que é a realidade. Por isso, a Tzedaká que está dentro desse nível, né, o amor ao próximo, atos de bondade, caridade, de justiça, socorrer o necessitado, etc, etc, certo? Né? É uma realidade que nós precisamos vivenciar no nosso dia a dia, ok? E fazer com que todo o material que nós temos seja realmente elevado espiritualmente, né? Então você age e aquilo que está realmente sob a sua administração, porque nada é teu, não temos nada, não possuímos nada, apenas Hashem confia a cada um de nós temporariamente a administração, a mordomia de nós podermos realmente administrar os bens que ele concede que chegue até cada um de nós. Quando nós encontramos e soprou em suas narinas o fôlego da vida, Bereshit 2:7, né? E formou o eterno Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, né? Nishmat Haim, né? O fôlego de vida. Na Kabbalah, o sopro é a Neshimah, né? Indica que Deus colocou sua própria essência no homem, é a Neshama do homem, o sopro. Como Zohar explica, quem sopra, sopra de dentro de si para fora. Zohar, capítulo 2, 104a. Né?
Deus soprou nas narinas daquele boneco o fôlego de vida e passou a ser alma vivente. A sua origem é divina, porque o fôlego de Deus te deu vida, entendeu? Por isso que nós não podemos, em hipótese nenhuma, duvidar da nossa origem divina. Segundo os nossos mestres falam que antes que a morte fosse algo natural na antiguidade, no tempo da criação, no princípio de todas as coisas, né? A pessoa morria quando dava um espirro. Atchim! Ou seja, de dentro para fora ela perdia a sua neshama, ela perdia o seu fôlego e ela morria. Entendeu? Por isso que Jacó, por exemplo, ele pediu para ficar doente antes de morrer. Achei? Antes da gente morrer, né, nos dê um aviso, alguma coisa para que a gente possa se preparar e possa também despedir dos nossos queridos. Então Hashem disse para ele, segundo o Midrash, né, boa coisa pedisse Yaakov. A partir de agora, a doença se tornou uma realidade, entendeu? Graças a Yaakov, a doença passou a existir. Por isso que quando Yaakov estava muito doente, ele reuniu seus filhos para dar os últimos conselhos e abençoá-los, ok? Então, essa questão aí. Então, quem sopra, sopra de dentro de si. Assim, a alma humana, a Neshama, não é uma criação separada, mas uma centelha do divino, né? Que é chamado de Helek Eloká Mimaal Mamash, ou seja, uma parte real de Deus de cima. Tânia, capítulo 2. Ou seja, realmente, né, uma parte real de Deus de cima. Ou seja, a nossa origem divina, de cima para baixo. Por isso o ser humano é uma ponte para ligar o espiritual e o terreno. A dupla natureza do homem, né, Adam e Adamá. Ou seja, a palavra Adam vem de Adamá, terra, mas também está ligada a Domer, que é semelhante, pois o homem é semelhante a Deus. Na Kabbalah, a terra Adamá simboliza o corpo e os desejos materiais. A semelhança, Domé, simboliza a alma, a forma divina. O propósito humano é refinar o pó e fazê-lo refletir o divino. Quando o homem serve ao Criador com consciência, ele transforma o Adamá em Domer, eleva a matéria à espiritualidade. Ou seja, não é só pertinente à materialidade do mundo, mas a nossa própria materialidade, o nosso corpo, precisa ser elevada a Hashem, ao serviço de Hashem. Ou seja, você precisa servir a Hashem, porque a sua origem é divina. O homem é o único ser capaz de elevar o mundo material à santidade, segundo Etz Chaim Shar HaKlalim. Ou seja, somente o homem é único ser capaz de elevar o mundo material à santidade, por causa da sua origem divina. O homem como Sefirot vivente, né? Na estrutura da Kabbalah, o homem é uma imagem viva das 10 Sefirot, os canais pelos quais Deus cria e mantém o universo, né? Aquela árvore Sefirot, né, acredito que praticamente, acho que a maioria já viu esta imagem, né, da Sefirot, etc. e tal. Não lembrei de imprimir uma Sefirot, né, sendo a imagem do homem dentro da própria Sefirot, ok? Mas aqui, né, na Sefirot, nós temos aí
realmente aquelas questões que nós vivenciamos em Sefirat Haomer, a contagem do homem, né? As 7 emanações ou 7 atributos emocionais do ser humano, que na Sefirat Haomer, a contagem do homem, né? É o refinamento que nós precisamos ter das nossas questões psicológicas, das nossas questões de emoções, etc. e tal, refinar. Então, dentro desse aspecto aqui, então vamos trazer aqui a parte do corpo que está conectado com a referida Sefirá. Ou seja, a cabeça, que é o intelecto, ela está conectada com a Sefirá Rohma, Biná e Da'at, que é sabedoria, entendimento e consciência. O braço direito está conectado, braço direito, Hesed, amor e generosidade. Por isso que em Kiddush, né, não sei se você já observou, se você tem conhecimento. Quando nós estamos em Kiddush, então o cálice do vinho, ele é enchido até transbordar, simbolizando que o vinho simboliza alegria, que o transbordar de alegria só vem de Hashem, e de mais nada e de mais ninguém. Ok? Aí a mão direita pega o cálice, né, e entrega para a mão esquerda. Né? Você está vendo a imagem refletida, né? A minha mão direita é essa, ok? A minha mão esquerda é essa. Então a mão direita pega o cálice e ele entrega para a mão esquerda. E ao entregar para a mão esquerda, ele abre a mão esquerda segura o cálice. Aí a mão esquerda ela vem e a mão direita forma que nem um copinho. E então a mão esquerda ela vem e deposita o cálice do vinho na mão direita, quem está fazendo o Kiddush, certo? Seja em comunidade, seja mesmo aqueles que participam na comunidade, sempre precisa se ater a isto. Sempre colocar o copo do fruto da vinha na mão direita, no momento da bênção em que o oficiante ou o orador está fazendo a bênção. Então deposita na mão direita, certo? Então a mão direita é Hesed, amor e generosidade. A mão esquerda ou o braço esquerdo é Gevurah, justiça e disciplina, a severidade do juízo, entendeu? Então o que significa? Que a mão esquerda, ela deposita o cálice na mão direita, significando que a esquerda, Gevurah, justiça, disciplina, severidade, está a serviço, amor e generosidade. Então, ou seja, amor e generosidade, Hesed, é superior a Gevurah. Entendeu? Por isso, o nosso Deus é chamado o Pai das Misericórdias, ok? O tronco, né, que está aqui nesse sentido de tronco, e principalmente questão do coração, está conectado com Tiferet, que significa harmonia e compaixão. As pernas, né, está conectada com Netzach e Hod, ou seja, perseverança e humildade. Né? Lembra que um salmo diz assim, que Hashem ele não quer, né, a força das pernas do guerreiro. Ele quer que sirvamos a ele com humildade, com perseverança, ou seja, as nossas pernas precisam estar continuamente a serviço de Hashem. Os órgãos reprodutores está conectado com a Sefirá Yesod, né, que significa conexão, fidelidade. Né? E aí onde que está, né, dentro das próprias 7 leis de Noah, né, a questão de conexão e fidelidade, órgão reprodutor, proibido as relações, né, não autorizadas ou as relações proibitivas, né, fora do casamento, vamos dar o nome mais claro ainda, né, todo relacionamento sexual fora do casamento não é aprovado por Hashem. É onde que fala exatamente sobre a questão de os órgãos reprodutores, Yesod, conexão, fidelidade, nesse aspecto, valorizando a família.
Deus, Hashem, família e liberdade. Ok? Por quê? Porque Deus não quer robôs. Por isso ele capacitou o ser humano de livre escolha, ou livre-arbítrio, como queira. E finalmente a boca, a fala, que está conectado com Malchut, que é expressão e realiza. Lembra da palavra do dito? Palavra de rei não volta atrás. Então, a boca e a fala está conectado com Malchut, né? Expressão, realeza. Então essa conexão do ser humano com a Sefirot, ou seja, a emanação divina, a sua origem é divina. Por isso tudo no ser humano está conectado com o divino, com o Criador, com Hashem. A criação do homem e a sua queda. A Kabbalah explica que antes de Adão ser colocado no Éden, sua alma existia em um nível muito elevado, muito alto. Ele era chamada de Adam Kadmon, o homem primordial, que representa o modelo espiritual do universo. Quando Adão caiu com o pecado da árvore do conhecimento, houve uma fragmentação das luzes. As almas se espalharam pelo mundo material, né? Então, Adão Kadmon, né, de uma forma simples, Adão Kadmon estava todas as almas em Adão Kadmon, ou seja, o homem primordial. Então, por isso que fala dentro da Kabbalah que Adão, antes de ser colocado no Éden, ele estava num nível muito elevado, Adão Kadmon. Todas as almas estavam em Adão Kadmon. Quando ele caiu, então houve uma fragmentação das luzes, porque alma é energia, é luz. Então, ao acontecer essa fragmentação, então as almas se desprenderam de Adão Kadmon e se espalhou, né, pelo mundo afora, que até hoje ainda estão nascendo vidas com almas fragmentadas, ok? Desde então, cada alma humana trabalha para reunir essas faíscas divinas, né, que é chamada de Nitzot, dispersas. Este é o processo de Tikkun Olam, que é a restauração do mundo. Então, uma das ramificações da nossa missão aqui é praticar o Tikkun Olam, que é a restauração do mundo. Ou seja, cada ato mal que nós cometemos, nós estamos mais ainda, no linguajar chulo, nós estamos estraçalhando mais ainda a nossa alma. E cada ato de justiça, de bondade, por amor a Hashem, nós estamos unindo as almas. No campo espiritual, quando nós agimos ou pelo bem ou pelo mal, nós estamos fazendo com que isso venha repercutir nas almas. E quanto mais nós obedecemos às 7 leis de Noah e mais alguns mandamentos com orientação rabínica, mais nós estamos contribuindo para a união e a unidade de Adam Kadmon. Entendeu? Que é exatamente a restauração do mundo, transformá-lo para ser a moradia de Hashem. O homem foi criado para restaurar o equilíbrio cósmico perdido, segundo Arizal, né? Em Sha'ar HaGilgulim, capítulo 1. Ou seja, o homem foi criado para restaurar o equilíbrio cósmico perdido. Por isso, Adam Kadmon. O sentido de a imagem e semelhança, Bereshit 1:26, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Imagem, tselem, estrutura espiritual, imagem, capacidade de refletir a ordem divina, que está conectado com a Sefirot, que acabamos de mencionar. Semelhança é demut, que significa liberdade moral, capacidade de escolher e criar
como Deus. Então é isso que significa a imagem e semelhança de Deus. Imagem, estrutura espiritual, capacidade de refletir a ordem divina, ou seja, realmente de nós, do nosso interior, refletir a imagem de Deus. E semelhança, demute, liberdade moral, a capacidade de escolher e criar como Deus. É onde você vai trazer de fato, né, as coisas boas para este mundo, ok? Escolher as coisas boas, justas, né, e ao mesmo tempo trazer, sem sombra de dúvidas, aquilo que vem realmente mostrar, revelar Deus. Na Kabbalah, ser a imagem é ser canal de luz divina no mundo. Então, esta questão de ser a imagem de Deus é você ser um canal da luz divina para este mundo. Ou seja, você precisa fazer com que a luz divina que há em você venha brilhar para fora. Ser a semelhança é agir como Deus age, com bondade, justiça e misericórdia. Ou seja, aquilo que você está fazendo ou vai fazer. Uma perguntinha simples que você pode fazer para si mesmo. Se Deus estivesse no meu lugar, Ele faria isso? Entendeu? É simples. Ser a imagem de Deus é refletir sua luz. Ser semelhança é imitá-lo em ação. Zohar, capítulo 1, 20b. Ou seja, ser a imagem de Deus é refletir sua luz. Ser semelhança é imitá-lo em ação. Ou seja, está em você a origem divina. Basta você valorizar e agir dentro desse aspecto aqui, ok? O homem como parceiro na criação. Estamos indo para o encerramento, ok, amados? A Kabbalah, o Zohar e a Hassidut, né, ensina que Deus não concluiu a criação. Ele deixou o mundo em construção, numa linguagem humana para compreendermos, para que o homem completasse a obra. Deus criou o mundo incompleto, para que o homem o completasse com santidade, como está em Zohar Hadash, Bereshit 16a. O sentido disso, cada mitzvah, cada ato de bondade, cada pensamento puro, até o pensamento entra nessa história, continua a criação. Por isso o homem é chamado de Shutaf Hakadosh Baruhu, ou seja, parceiro do santo, bendito seja. Veja a maravilha em que Deus chamou a cada um de nós para sermos parceiros, né? Para sermos sócios nesse chamado para transformar o mundo, para ser a moradia de Hashem, ok? Então, né, dentro desse aspecto aqui que nós queremos deixar a mensagem, ainda tem mais para poder ser dito, né? Mas não vamos fazer com que as pessoas tenham aí alguma convulsão pela muita comida, né? Então, o importante é trazer o mundo, o estado original do Éden, a harmonia total, né? Ou seja, a origem nossa é a alma, vem do sopro divino, a essência de Deus, a nossa origem divina. A composição, corpo, que é igual à terra, e a alma igual divindade. O propósito, unir o físico e o espiritual, revelar Deus no mundo. A estrutura reflete as 10 sefirot, o microcosmo do universo. Nós somos o microcosmo desse universo. A nossa missão, corrigir, tikkun, e elevar as faíscas divinas na realidade, ok? E o destino é trazer o mundo ao seu estado original do Éden, a harmonia total. Por isso, né, nós não podemos deixar de trabalhar. Temos que continuar
sem sombra de dúvidas, nesta ação na qual Ele nos chamou para sermos sócios nesse empreendimento de Hashem. É muita, vamos dizer assim, é muito orgulho, é muita honra, realmente, o Deus Todo-Poderoso, o único Criador, o único Redentor, o único Salvador, chamar as suas criaturas, chamar o ser humano para ser sócio com Ele nesse empreendimento. Quer patrão, entre aspas, melhor do que esse? Seja forte, seja luz e vamos cumprir a nossa missão. A Havidalah acontecerá às 18h47. Né? E não esqueça que amanhã às 14 horas nós estaremos aqui para falarmos sobre li-ti, ok? Para ver se a gente consegue dissipar algumas dúvidas e colocar aí um ponto, entre aspas, um ponto final nessa história. Shabbat Shalom, Shalom Shalvator, até amanhã com a graça de Hashem.